Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia aqui, né? Hoje é bom dia mesmo, que eu estou aqui desde as 4 da manhã. Ultimamente, o senhor anda me acordando mais cedo. Ele não deixa o despertador tocar mais, não. Engraçado. Ele chega lá, rapaz, ô. Aí eu pego, dou uma viradinha para cá, viradinha para lá, mas o sono não vem mais. Ele me acordou hoje 3h30 da manhã. Beleza. Falei, tá, senhor. Se é para levantar, tô levantando. Agora. Então, meu amigo. E aí, você? Tá levantando que hora? Né? Que hora que você tá de pé? Que hora que você tá pronto para a batalha aí? Para ser um dos generais do reino aí? Hã? Você que está chegando no YouTube, você que está vendo essa live aqui mais tarde, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e ativar aí as notificações. Faz um comentário aí, né? Que é bom, de vez em quando, a gente ouvir um comentário aí. Pode falar mal, não tem problema não. Mas para falar bem também, o importante é ser lembrado. E todo dia a gente está aqui, 6h05 da manhã. Até antes que o José comece aí a falar sobre essa palavra maravilhosa que ele vai fazer para a gente, o Alessandro chegou para mim, Nilton, vamos programar 10 dias de live para ficar tranquilo aí com o evento. Eu falei assim, cara, que programar, meu amigo. Calma o coração, preocupa não, vamos é fazer. O negócio é fazer. Esquece essa questão de vamos programar, vamos isso, vamos... Até em questão de programação, esses dias nós tentamos programar aqui, eu já derrubei todo mundo, né? Já comecei a jogar todo mundo do dia para frente. Né, Karine? Amanhã é você. Mas estamos aqui para mais um dia. José, pode tacar-lhe a madeira na gente, porque eu sei que hoje o assunto vai ser bom demais, né? Vai falar de saúde, e saúde envolve tudo, né? Envolve não só saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E aí, como é que tá a sua? Né? O José vai perguntar para você agora. Se prepare. O trem, Vamos lá, trem vai José. ser, trem vai ser brabo, né? Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que você estiver vendo. Compartilha aí, vai deixando o seu like, seu comentário. Pode deixar pergunta, né, que a gente responde com o maior prazer. Onde está a saúde que eu procuro, né? Lembrando que todos os dias a gente está procurando a saúde e a gente não dá valor na nossa saúde, né? Eu vou fazer um breve storytelling aqui para chegar até onde eu quero chegar em vocês. Por que que eu prezo tanto essa palavra saúde? Por que que eu busco tanto essa coisa com saúde e tanto mostrar para as pessoas, no qual eu já estou com 1 ano com a loja de produtos naturais e venho trabalhando isso aí. E muitas das vezes a gente não vende só um produto natural, uma dica, a gente dá muitas dicas de informações de saúde. E com essas dicas de informações de saúde, as nossas redes sociais cresceu bastante, então tem dias que eu fico até tarde respondendo gente do Brasil inteiro. Esses dias para trás eu estava respondendo a mulher de Portugal, com o maior prazer, né? Então tem gente que acha que eu sou doutor. Eu ainda não tenho um título de doutor, mas eu entendo de muita coisa que, desculpa o perdão da palavra, que eu coloco muito doutor no bolso, né? Então, assim, para fazer um storytelling pequenininho, rapidinho, para vocês entenderem o sentido, até onde eu cheguei aqui, esse contexto, onde está a saúde que eu procuro, foi mais ou menos assim, né? Eu sou nordestino, né? Sou da Paraíba, então eu nasci lá na Paraíba e minha mãe conta quando eu era pequeno, eu era muito doente, fui muito doente. Então eu já cheguei a ficar mais de 15 dias sem ver a luz do sol e de ter desenganado por vários médicos na região ali. Na época ele falava que o menino, que o menino tem barriga d'água, que o menino tem isso, tem aquilo outro. Então, praticamente morto. Minha mãe disse que
eu estou vivo de sorte, eu estou vivo graças ao Senhor, graças a ela, né, pela persistência da mãe, porque a gente tem que, muitas pessoas não dão valor às mães, mas as mães amam os filhos de tal maneira que a gente fica assim até... Então, assim, minha mãe foi uma lutadora, ela lutou e acreditou, né, que eu ia vencer. E com o passar dos anos, né, a gente conseguiu melhorar, foi vários sofrimentos, batalhas, lutas e aquelas coisas, né, e até hoje a gente vem lutando, mas até foi aquela peleja. Chegando já na minha fase bem adulta, no qual eu casei, eu tive um filho, que hoje, né, hoje ele está com 28 anos, e quando ele era pequeno, ele deu muito problema de saúde também, quase como eu. Então, eu fui e lutei, nós fomos pelejando, e que essa criança, e era febre, era tudo contra o ar que esse menino, a gente pelejava, ia fazer esse tratamento e nada. Isso, então, foi uma peleja, e a gente brigando com a saúde, sempre remédio, aquela coisa, e outra, e a gente foi ficando... Tinha hora que a gente até desacreditava, mas a gente venceu. E a vida continuou, eu tive que seguir um rumo, a minha ex-esposa seguiu um outro rumo, mas graças a Deus nós somos bons amigos e conversamos, meu menino também, né? Graças a Deus hoje ele está bem. E, né, a vida que segue, eu tive outros conhecimentos, outras visões, consegui conhecer minha esposa, que hoje atualmente estou casado com ela, né? Tivemos um rapazinho, foi outra luta, outro sofrimento, e aquela peleja, parece que é como se Deus estava falando, foi com você, com seu primeiro filho, seu segundo, foi dolorido, eu cheguei a ficar até 3 noites, dias, assim, sem dormir com ele, e na mesma hora que a gente estava com ele aqui, correndo para o hospital e fazendo exame, os médicos não descobriam, falavam uma coisa e outra, e sempre aquela coisa, aquela outra, e nada. Foi até onde a gente chegou, num médico, um naturalista, né, holístico, né, e a gente foi fazendo aquele tratamento, e foi onde foi obtendo melhoras, onde foi obtendo resultados, alguns resultados. E eu fui me encantando com aquilo, né, então eu fui me apaixonando com aquilo, onde a gente ficou assim até mais saber. E foi no ano de 2015, que a minha esposa atual, ela sofreu um câncer, né, de mama. E aí, o que a gente vai fazer, né? Estou em desespero e tal. Aí foi onde ela falou assim, não, isso não me pertence e tal, a gente vai uma luta. E é onde a gente estava buscando já estudar mais, onde, consequência assim, a estudar mais o natural, buscar o mais natural possível. Onde a gente voltou nesse médico, ele deu várias dicas nas coisas, a gente foi por cima. E a gente foi fazendo, aí, pela lei, né, a gente tem que fazer o tratamento convencional, onde eu descobri coisas assim, que a gente fica assim, até de cara, o que a medicina alopata, tradicional, faz com a gente. Eu não vou entrar em detalhes, porque às vezes a gente pode estar falando uma coisa, pode derrubar, pode, né, mas quando você for fazer, tiver alguma coisa, e você for no médico, preste muita atenção no que ele vai dizer. Uma coisa que eu vou falar para vocês, perguntar a vocês, durante todo esse tempo, principalmente no tempo da pandemia, qual foi a indústria que mais cresceu? Qual foi a indústria que mais se desenvolveu, que não teve crise nenhuma? E que hoje aqui na minha cidade, eu falo pela minha cidade aqui, todo canto que eu vou tem uma farmácia. A indústria farmacêutica. Por que ela cresce tanto? E foi nesse tratamento oncológico que a gente fez com minha esposa, que eu descobri coisas assim, de arrepiar, coisas assustadoras. Coisas que a gente fica assim, não tem lógica. Um médico, ele jura a sua vida para salvar vidas e ele faz o contrário, cara.
se você for analisar, ele faz o contrário. Durante algum tempo no qual a gente estava fazendo um estudo, a gente fez uma pesquisa, a gente estava fazendo uma pesquisa, e um dos médicos, desses médicos naturalistas, ele afirmou para a gente que o primeiro ano que você entra numa faculdade de medicina, as primeiras pessoas que entram lá são aquelas de maletinha dos laboratórios, ensinando os residentes lá, as pessoas no primeiro ano de faculdade de medicina, a vender remédio. Então, muitos que têm diploma de medicina, que falam que são médicos, eles não são médicos, eles são vendedores de medicamentos das indústrias farmacêuticas. Né? Tem um vídeo que circula aqui, eu não me lembro direitinho, que é tão simples, se você for olhar, você às vezes é mais médico que ele. Se você sentir uma dorzinha de cabeça, uma dipirona. Se você sentir uma dorzinha, isso é isso. Então, eles têm, assim, aquele protocolo certinho. Um desses oncologistas contou uma coisa para a gente, né, que tem um hospital aqui em Goiânia, é conhecido como Araújo Jorge, um dos maiores hospitais da região centro-oeste para atender as pessoas com câncer. E uma das coisas que nos chocou lá no momento, na hora, que nós não fizemos no tratamento no Hospital Araújo Jorge, nós fizemos uma clínica separada, mas esse médico também trabalhava no Hospital Araújo Jorge. E ele, quando ele fala, gente, eu não gosto nem de falar, nem de lembrar, porque é triste, que o SUS manda todas as quimioterapias, né, elas são classificadas em vermelha, amarela e branca, hospital do SUS, e as clínicas, esses médicos, eles pegam esses remédios, né, as quimioterapia, e levam para as clínicas particulares, lá eles batizam ela, de uma faz 2, 3, e no local, no SUS, no Hospital do SUS, por exemplo, esse hospital, nem vou falar mais o nome, porque às vezes é perigoso, eles modificam, coloca placebo, não coloca nada. Então, a pessoa está lá, às vezes tomando uma quimioterapia, isso quem falou para mim foi um médico, tá, gente? Não sou eu que estou falando, foi um médico, ele sentado, que ele coloca placebo nas pessoas, e as pessoas achando que está tomando uma quimioterapia, muitas vezes está tomando nada. Nada. Então, muita gente, as pessoas, estou sarando, e o câncer está só, às vezes dá só aquela melhoradinha, aí vai para casa, quando volta, o câncer está pior, né? Às vezes tá, então, então, isso é o que acontece lá. Aí eles têm uns protocolos, geralmente o protocolo tanto faz, né? Geralmente é a quimioterapia, depois a cirurgia, caso de cirurgia, e depois a radioterapia. Não pode fugir desse protocolo. O protocolo é esse. Às vezes é raridade fugir desse protocolo. E muitas das vezes a pessoa nem precisa fazer cirurgia. Mas eles têm que abrir porque tem precisa ganhar um dinheirinho. Nada contra. Tá. Esse aí é o lado negro, né, da medicina. Um dos lados negros da medicina. Quando a gente fizemos todo o tratamento de oncologia, tivemos que passar por essa fase da quimioterapia, que não teve um outro processo, né? Ela fez toda a quimioterapia, e sempre ela fez uma quimioterapia, mas nós fazendo todo o tratamento pelo natural, pelo convencional, no holístico, coisa. Inclusive, até a gente fez um acompanhamento com o médico da sua cidade, o Milton, em Uberaba. Inclusive, quase direto a gente vai lá 3 meses, 6 meses. E o doutor Ivandélio Santos, excelente médico, ele é ideologista, né? Ele veio pela Íris. E quando a gente fizemos todo o tratamento e fazendo acompanhamento,
pela parte natural, e nesse processo a gente foi estudando, eu fui estudando mais, obtendo mais conhecimento em várias áreas do natural, possível, mais natural possível, mudamos completamente, radicalmente a nossa alimentação, as nossas dicas de vida, que daqui eu vou estar até falando para vocês. O que acontece? Passou a fase da quimioterapia, vamos para a fase da cirurgia. Vamos, né? Eu estava fazendo todo esse tratamento pelo convênio que eu tenho aqui da prefeitura, plano de saúde. Nesse tratamento que a gente fizemos, foi para a fase da cirurgia, e a gente fazendo todo o tratamento natural. Na cirurgia, 2 médicas foram fazer a cirurgia da minha esposa. Quando foi abrir ela, as médicas até falaram para a gente no quarto, olha, chegou lá, né? Nós abriu a sua esposa, tal, tudinho. Tivemos que tirar algumas glândulas, né, que foi no seio, algumas glândulas porque tem que tirar, mas a gente não sabe por que abriu ela. Não tinha nada. Nada, não tinha restício de nada. Sabe o que é nada? A gente ficou assim. Aí, assim, é inacreditável. Aí, para elas, falou assim, não, aqui a quimioterapia deu resultado. Mas a gente acreditou que não foi a quimioterapia. Primeiramente, foi Deus. Sem sombra de dúvida, foi Deus. Depois foi os tratamentos que a gente fez pela parte natural, que a gente vê que faz efeitos grandes. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, todo esse processo. Então, quando eu falo para vocês, quando vocês procuram um médico, não estou dizendo que não tem que procurar médico, tá, gente? A gente tem que trabalhar em conjunto. Os médicos, os homeopatas, eles não acreditam no natural. Mas a gente também acredita neles, porque a gente precisa deles também. A gente teríamos que trabalhar em conjunto, mas eles não querem trabalhar com a gente. Toda a parte holística, toda a parte natural, ela trabalha juntamente com a medicina, mas a medicina, então, ela não acredita, ela não confia. A palavra certa é essa, ela não confia no natural. Aí a gente vai até perguntar para ele, eu já cheguei a perguntar isso para o médico, tá, se você não acredita no natural, de que são feitos os remédios? Uma grande parte dos medicamentos que são feitos, são construídos, são obtidos através de plantas, através de produtos naturais, para obter esse remédio. É lógico que passa por todo o processo químico, são colocadas várias coisas químicas em vários medicamentos, né? Eu vou até dar uma dica para vocês. Muitos dos remédios, eu gosto de fazer essa dica, muitos dos remédios, aqui está a doença, a patologia, que seja, né? Quando você toma um remédio farmacêutico, ele vai entrar aqui, na frente da doença, ele vai entrar aqui na frente, ele entrou aqui na frente. Aí ele vai fazendo isso aqui, vai acabando o efeito. Acabou-se o efeito do remédio, aonde está a doença? Ela continua. Muitas das vezes ela continua aqui. Você volta a um remédio, passa um tempo, ela vai fazendo só esse processo. Quando você adere para uma medicação natural, para um remédio natural, ele vai fazer esse processo, ele vai entrar por trás da doença. A partir do momento que ele entra por trás, ele vai fazendo isso aqui, né? E vai saindo. Com o passar do tempo que você está fazendo, ele fez isso aqui. Onde está a doença? Ele cura. Muitos remédios naturais que você usar adequadamente, ele cura, elimina, trata. Lógico que isso não tem tudo ele tem todo um processo, que muitas das vezes a gente está tratando uma coisa e o problema está em outro. Tá? Muitas das vezes a gente está tratando uma coisa e o problema está em outro. Mas qual que anda o tal problema? A grande maioria, mais de 90% da população
ela sofre do intestino. O seu intestino, o seu intestino tem alguma coisa, ele tem alguma inflamação. Então, grande maioria da população tem inflamação no intestino. Essa inflamação, ela causa outra patologia, outra coisa qualquer, no qual você vai tratar outra coisa. Então, muitas das vezes, você tem que cuidar do intestino. Você tem que fazer aquela vermificação direto. Você lembra lá na época da vovó e o papai que dava aqueles lumbriquinhos e tal pra gente, né? Então, a gente tem que estar fazendo isso de vez em quando. Porque tem muitas das vezes, a gente costuma falar que nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E é. No segundo cérebro. Então, a gente tem que começar a entender isso. E o prazer de estar hoje aqui, né, discutindo esse tema extremamente importante, que é a saúde, né? A saúde é um aspecto fundamental das nossas vidas. Por isso que a gente tem que dar valor a ela. Não apenas na nossa qualidade de vida, mas também na nossa capacidade de alcançar nossos objetivos. Né? Que às vezes a gente quer alcançar um objetivo, mas aí a gente está tão assim debilitado que a gente não faz isso, né? Ter vários planejamentos, a gente planejar a nossa rotina diária, fazer vários, igual que hoje não deu para perceber aqui, para me ver o nosso amigo Pedão, né, fazendo uma atividade física na academia. Por que hoje também, outra pergunta, por que hoje aumentou várias academias? Você tem várias academias. Porque antigamente a gente fazia atividade física diferente. A gente ia trabalhar, a gente ia a pé, a gente ia de bicicleta, a gente às vezes trabalhava no pesado, fazia atividade física pesada, chegava em casa, estava com o corpo cansado. Hoje em dia, não. Uma grande maioria, o seu trabalho, a sua atividade física é sentado ou é parado, né? Então, não faz um movimento, faz atividade física. E o nosso corpo precisa de uma atividade física. Você que ainda não faz, comece. O seu coração, né, o seu pulmão, né, a sua mente, todo o seu organismo precisa de uma atividade física, manter-se em forma. Né? Então, tem todo esse processo. E o ideal de uma saúde, né, o ideal para a gente ter uma saúde, é estar em muitos lugares, e que busca a manutenção, não só de limitar em médico, você está fazendo isso aí, procurar um médico, procurar se conhecer mais, né, abordar mais o conceito holístico da saúde. Antigamente, a gente fala, eu tenho 53 anos, então sou da década de 70, o que acontece? Até 70, 80, você ia no médico, um médico só, às vezes cuidava de tudo, né? E hoje em dia, se você tem um dedo, você está com a dor no dedo, eu tenho que ir no médico, né, que cura essa dor. Mas qual dedo? É o dedo, é o dedo, o indicador, o polegar, que seja. Mas de qual mão? Né? Então, tem um médico para isso, para aquilo outro. Então, às vezes você está no médico lá, eu estou com a dor, assim, mas aonde? Então, tem hora que eu nem sei, tem tanta especialização. Faz parte? Em momento nenhum, estou falando que não faz parte. Temos que procurar, temos que trabalhar em conjunto. Então, o que acontece? Na parte holística, ele trabalha o todo, ele trabalha a unidade toda do seu corpo. Quando você vai num médico, às vezes um médico holístico, um terapeuta, ele vai trabalhar todo o seu corpo, todo o seu... Primeiramente, ele vai... eu acho tão bom ir no médico, nesses médicos holísticos, né? Porque ele vai trabalhar primeiro a mente. É a mente da gente. Porque muitas das doenças que a gente sente, tá aqui, ó. Às vezes você não sente nada. Igual ontem nós estávamos falando, às vezes é o psicológico da gente. Mas cada caso é um caso, né? Muitas vezes chega cliente na loja, porque eu quero isso, porque eu tenho isso, e a partir do momento que ela vai conversando, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro.
eu só vou parando. E a senhora tem, é da senhora, essa doença, por exemplo, a minha mãe fala assim, vou dar um exemplo, eu tenho essa gastrite, porque essa gastrite me incomoda, porque eu tenho ela. A senhora tem? A senhora quer ficar com ela? A senhora tem, ela é da senhora, ou sua, né? Tá. Às vezes a pessoa tá tão nervosa, tão assim, e aí vai colocando, eu tenho isso, e a senhora quer largar? Porque quando a pessoa quer largar, a pergunta é essa, você quer largar? Ela te pertence? Então é isso, a doença não me pertence, ela está aqui por acaso, então se você quer, a hora que você quiser mandar ela embora, você manda, né? Então já é mais ou menos nesse sentido, trabalhar mais o espírito, né? A alma, discutir mais com os nossos estilos de vida, reações, com o ambiente social no qual a gente vive, né? A gente sempre fala aqui nas lives aqui, a ambiência, né? Eu gosto até de ouvir meu amigo Alessandro falando numa live passada, a ambiência traz aquele, não chega, que muitas das vezes a ambiência que a gente está, põe a gente doente, põe a gente fraco, põe a gente debilitado. Então, a gente trabalhar principalmente as nossas emoções. Portanto, eu convido vocês todos a refletir sobre as seguintes perguntas ao longo desse que a gente acabou de conversar aqui ao longo desse tema. Vamos explorar as questões junto ao longo dessas apresentações que a gente faz aqui ao longo do dia. Isso tudo faz parte de mim, primeiro? É lógico que tem, igual eu falei assim, lá atrás que eu falei, o intestino, né, ele comanda. Então, às vezes a gente tá com inflamação no intestino, essa inflamação causa uma outra, causa uma inflamação no seu joelho, causa uma inflamação em outras coisas. Então, vamos começar a compreender isso aí. Eu gosto de falar para as pessoas, né? Vamos, em momento, né? Eu sempre gosto de falar, porque as pessoas acham que a gente está criticando os médicos, está massacrando. Não, em momento não a gente está criticando mesmo. Eu gosto até de falar assim, ó, vamos voltar lá no passado, viver como não é que viver, que a gente evoluiu, a vida segue, buscou melhorias, mas viver como os nossos avós viviam, não é viver. Sempre buscar o chazinho, as plantas são vidas, e elas nos traz a vida também. Porque, e através de tudo isso aí que a gente foi estudando, comecei a pesquisar, e eu até comecei a fazer um mestrado nessa área, né, da parte holística, da parte natural. Não deu muito certo, mas agora eu estou fazendo uma especialização nesse sentido. E esse dia eu descobri uma coisa incrível. Eu tinha uma plantinha, alguns de vocês aí conhecer, ela tem o nome de tiririca. Ela gosta de nascer muito nas gramas, no quintal, mais úmido, aquela coisa, né? E eu lembro que meu pai falava um dia, quando a gente trabalhava na enxada, capinava, ele falava assim, não demora a levantar a enxada não, senão a tiririca levanta a sua enxada, porque ela cresce rápido. Às vezes você capina ela hoje, agora, né? Quando for mais tarde, ela está com um brotinho. Né, amanhã? Então, ela tem um processo de crescimento rápido. Então, você está capinando devagar, vamos mais rápido aí. Você demora a capinar, a tiririca está levantando a enxada aí. E para mim, aquilo era uma praga. Aquilo era uma praga que eu vou falar um negócio. Onde eu via que tem, ficava. E até uma batatinha, a batatinha dela é funda, lá dentro da terra, funda mesmo. Nesse estudo que eu estava fazendo, eu descobri que ela é uma planta riquíssima, mas riquíssima para a saúde. Eu falei assim, pô, tanto que eu odiava a tiririca, e hoje em dia, onde eu vejo uma, eu estou limpando ali em volta, tá, e coisando, porque ela é rica, ela é excelente. Então, assim, nunca menospreze as plantas. Né? As plantas, eu passei a amar elas, e assim, por quê? Porque ela nos traz uma saúde benéfica. Através dela, a gente descobre muitas coisas. Tem muitas plantas que ela combate o câncer. A gente está descobrindo que combate o câncer. E o câncer, gente, dando uma palhinha aqui, o câncer, ele vive em ambiente ácido, em corpo ácido. E o que a gente tem que fazer?
é manter o nosso corpo mais alcalino possível. Como é manter o nosso corpo mais alcalino possível? Procurar produtos alcalinos, que tenha alcalino, né? Beber água alcalinizada, um pH melhor. Isso aí, ó. O André me mostrando, tomar. Buscar água com pH melhor. E sempre procurando manter o nosso corpo. É uma coisa excelente, excelente para você alcalinizar seu corpo, seu organismo. E os médicos abominam. Chama-se uma frutinha tão barata, tão boa, chama-se limão. Né? O limão é rico em vitamina C, ele alcaliniza seu corpo. Ah, mas eu tenho gastrite, e se eu tomar o limão vai afetar minha gastrite? Limão cura gastrite, meus irmãos. Limão cura gastrite. Mas como assim? O limão é ácido? A partir do momento que você coloca, espreme um meio limão em um copo com água e bebe, a partir do momento que ele entra no seu organismo, ele se torna alcalino. Ele se torna o mesmo ácido do estômago. Ele vai alcalinizar o seu organismo. Ele vai alcalinizar o seu estômago. E se você tem uma gastrite, é porque está com o pH do estômago está ácido. O que você tem que fazer? Alcalinizar. Isso é tudo um processo aí. Toda vez que eu for falar isso, eu vou ficar a manhã inteira falando assim. E eu não vou chegar onde eu quero chegar aqui. Então, manter uma alimentação equilibrada, né? Consuma alimentos frutas, legumes, grãos integrais, né? Proteína magra, evitar o excesso de açúcar. Eu diria assim, se evitar, corte, abomine o açúcar. Quanto mais você tirar o açúcar, de preferência o açúcar branco, o açúcar refinado, aquele que você compra no supermercado, melhor ainda. Uma pesquisa feita em um laboratório, um grupo de cientistas pegou dois grupos de ratos, né, e num grupo ele deu açúcar, foi dando açúcar pro rato, açúcar branco, esse açúcar refinado. E no outro grupo ele deu a cocaína. Os ratos ficaram doidão, né? Aí eles pegaram, um determinado tempo, tirou o açúcar e a cocaína. O grupo que estava consumindo a cocaína conseguiu recuperar, um determinado tempo, recuperou. O grupo que estava consumindo açúcar ficaram totalmente viciados. Eles ficaram transtornados. Ele viu que o açúcar, ele vicia mais do que a própria cocaína. E ele destrói mais. Um índice que está subindo mais ultimamente, que ela está crescendo, as pessoas às vezes já estão nascendo, ou às vezes já estão adquirindo, as pessoas estão adquirindo, é a famosa diabetes. Consumo excessivo de açúcar. Alto teor de açúcar no organismo. Ah, mas eu quase não como açúcar. Você quase não come açúcar, mas você come bastante carboidrato, pão, rosca, isso. Então, vão vários industrializados, produtos embutidos. Né? Esses produtos embutidos são um veneno. Uma coisa que a gente aprende, que nós estamos aprendendo com a mídia: nunca acredite no que a mídia coloca para você. Desconfie. Ah, porque... Quer ver? Porque o leite é bom, porque você tem que ter isso, porque o teu leite tem cálcio, porque você não pode beber sem leite. Cortem o leite da sua vida. Abomine, tire, risque. Ah, mas por que, Zé? Lá na época do meu avô, minha avó, a gente bebia leite. Sim, muito bem, bebia. Antigamente, o leite até era mais saudável. Porque a vaca... O que a vaca comia? Capim, pastava, pegava sol, bebia uma água lá né, do rio, do córrego. Hoje em dia, grande, principalmente leite, quem mexe com leite, vai
às vezes deixar a vaca com uma produção maior. Então, são bastante remédio, vitamina, tal, hormônio e tal. E as vacas muito estressadas. Então, o leite, hoje em dia, é um veneno. Naquela época, tudo bem. Hoje em dia é um veneno. E por que o leite foi se tornando um veneno? Porque o nosso organismo, ele não consegue quebrar a lactase do leite. O nosso DNA já está chegando no ponto que ele já está, só de ver a lactase do leite, já está dando alergia, já está dando tudo, porque já não está dando conta mais. O nosso organismo não foi feito para quebrar a lactase do leite. Ah, eu bebo leite zero lactose. Não interessa. Eu quero perguntar um negócio para vocês. Qual animal, depois de grande, que bebe leite? De outra espécie? Não tem, né? Não tem nenhum. Então, esse aí já é uma... Quando algumas pessoas chegam lá na loja perguntando, aí eu pergunto, o que você consome? Aí uma grande maioria chega no leite. Eu vou falar assim, eu não vou falar que você cortar o leite, não, você não corta, você não quer cortar, tudo bem. Você vai fazer um negócio para mim. Vocês, quem que estiver vendo aqui, pode fazer isso aí, essa experiência. Você vai pegar num caderninho e vai anotar o que você sente. Ah, hoje eu estou sentindo isso. Cara, quando você for anotar, você vai estar sentindo tanta coisa. Aí você vai cortar o leite por uma semana. Eu só estou falando essa experiência, se você quiser continuar, você continua uma semana. Após uma semana, você vai pegar o seu caderno de novo, agora eu estou sentindo isso, você vai ver que vai diminuir muita coisa. A primeira coisa que você vai sentir que vai diminuir vai ser o seu estômago, ele vai ficar mais desinchado, ele vai desinchar, porque vai diminuir a inflamação do seu estômago. Então, esse é um dos primeiros sinais, né? É um dos primeiros sinais. Como eu já falei, para nós mantermos uma saúde bem e buscar ela para a gente, abraçar ela, porque a gente, tanto com saúde, a gente faz tanta coisa boa, né? Atividade física, né? Atividade física é essencial também. A hidratação, gente, a hidratação é uma coisa extraordinária. Por quê? É só fazer uma pergunta tão simples. O nosso corpo, ele é basicamente 70% de líquido, de água. Né? No planeta, 75%, 70% de água, ou até mais, né? Então, muitas vezes a gente chega lá, porque eu tenho isso, eu tô com pedra nos rins para isso. Como é que está seu consumo de água? Não tem. Muitas pessoas chegam em procura, olha, eu quero um remédio bom para desinchar. A primeira pergunta que eu faço para ela, como está seu consumo de água? O consumo de água, o consumo de água. Aí vai querer mentir, não tem como, né? Não, eu até bebo água. Tá, eu vou só explicar uma coisa para vocês. Consumo de água. A gente tem um consumo, por exemplo, uma média, eu vou jogar uma média, cada um tem uma média, tem que fazer um jeito de fazer o cálculo lá. Então, vamos só, de 1 a 2 litros de água por dia, beleza? Só que você consome só 900 ml de água por dia. Né? Você consumiu 900 ml de água por dia. Aí você está inchado. Eu não sei, eu estou bebendo água, eu tô com retenção de líquido. Aí que está um porém. Nosso corpo, a nossa máquina é tão perfeita, mas tão perfeita, o que ela faz? Você bebeu hoje só 900 ml. Ela retém a água, porque você bebeu pouca água e amanhã você vai precisar de água, de mais água. Porque o nível certo de beber é 2, 3 litros, e você bebeu pouco. Então, ele retém aquela água para amanhã ele está gastando. Aí você quer tomar um remédio para jogar o líquido para fora. Então, primeiro, organiza o seu consumo de água, né? Fazer uma boa hidratação. Gente, eu às vezes está incomodando, mas é o que acontece.
Se tiver muitas dúvidas, a gente não souber responder, pode entrar aqui, perguntar, depois o pessoal vai me passando, eu respondo com o maior carinho. No meu Instagram, lá no Instagram da loja, eu fico até várias, tem dia que fiz até altas horas da noite, respondendo gente. Então, eu sempre tenho o maior prazer de responder. O que eu não souber, a gente vai procurar, a gente vai tentar, né? Então, é nesse sentido. Uma coisa muito importante para a nossa saúde também, o nosso nível de estresse. Hoje em dia, a gente vive num nível de estresse tão grande. Então, tentar controlar isso aí. Ah, eu não consigo. Consegue, você procurou. Então, você consegue sair. Certo? Falei anteriormente, né? Mas a gente volta a falar de novo. Um relacionamento saudável, cultivar relações positivas, apoiar as emoções com amigos e familiares. Isso é muito importante. Isso trabalha a nossa saúde de tal maneira que você nem imagina. Tá? E a partir do momento que está fazendo isso aí, a gente já começa a fazer uma outra coisa aqui, evitar maus hábitos. Começa a evitar maus hábitos. Começa a evitar amigos que traz, né, aqueles maus hábitos para a gente. Eu falo aqui, a gente fala assim, mas tentar reduzir, ou tentar eliminar, tentar tirar o uso excessivo de álcool, né? Tabaco, outras substâncias que prejudicam a nossa saúde. Né? Eu tomo um cálice de vinho, eu tomo uma cerveja de vez em quando. Cara, tudo bem, tem vezes que faz até bem, mas o excesso, né? O excesso aqui. E faça, aprenda a conhecer seu corpo, comece a te dar valor, conhecer seu corpo, a conhecer você mesmo. Faça um check-up regularmente com você, faça exames, né, vá ao médico, pode, tá vendo? A gente quer que você vá no médico, porque o médico vai te pedir um exame, você está com isso, isso, isso. Suba os seus níveis de vitaminas, né? Tem várias vitaminas que você pode subir. Sempre procurar uma meditação, procurar saúde mental, aquela meditação tranquila, né? Para que você possa ter uma paz interior, né? Para ter seu propósito de vida bastante satisfatório. E tem um propósito de vida, porque você está aqui por um motivo, então tem um propósito de vida. Faça o que tem que ser feito, né? Limitar uma coisa que está ficando, assim, extremamente sem jeito, né? Mas a gente tem que tentar evitar. Vou até puxar a orelha do André aqui agora. Para uma outra coisa, você vai entender. Porque tem muita gente que trabalha com isso, né? Não tem como evitar. Mas a hora que tiver assim, agora eu vou ter morar de descanso, tirar. Aí, às vezes, a pessoa vai para um horário de descanso, mas leva o celular. Evitar o uso excessivo de tela. Né? Quando você for dormir, o que você vai fazer? Você vai dormir, você quer descansar, cara. Então, desliga o telefone, põe o telefone lá mais longe. Porque o que acontece? As ondas da internet, quando você for dormir em casa, procure desligar o seu aparelho de internet. Porque aquelas ondas da internet, do celular, das coisas, ela causa câncer. Tá? Seu corpo está alcalino com as ondas, então pode acontecer isso aí. E as ondas da internet, do celular, ela atrapalha nas ondas do sono. Eu estava fazendo um estudo há uns dias atrás. Elas atrapalham as ondas do sono. Foi feita uma pesquisa, um grupo de pessoas também, que dormiam sem ondas nem nada. Então, ela tinha uma noite de sono mais agradável, um sono mais perfeito. E um outro grupo que dormia com o celular ligado, com as ondas, então ficava a mente mais perturbada, porque parece que as ondas do nosso organismo, nosso corpo, que elas penetram, então causa uma consequência, faz com que a gente, às vezes, eu não consegui dormir bem, não tive uma noite muito bem, às vezes, muitas das vezes é por causa disso. Então, esse era o puxão de orelha, André. Tentem dormir com o celular desligado, para que tenha uma noite agradável. E uma coisa assim, simples, né?
que a gente faz no dia a dia, mas muitas vezes a gente, às vezes, até deixa de fazer, manter uma higiene, né? Uma higiene pessoal, mas assim, quando eu faço uma higiene, não é, eu tomo banho, escovo o dente, às vezes até aquela higiene mental, né? Para que as coisas mais tranquilo, né? Procurar sempre manter aquele, tá? E muitas das vezes a saúde da gente depende disso. Procure os chazinhos, as frutas, procure o alimento mais natural possível. Um dos médicos que a gente vai, ele fala assim, que se você procurar comer, é meio difícil, mas a gente tem que tentar procurar. Frutas, legumes, tudo quanto há, o mais próximo que você conseguir. Procurar, por exemplo, da onde que veio, procurar saber de onde que veio um alimento. Por exemplo, esse alimento veio da onde? Ele veio de tal lugar. Quantos quilômetros tem daqui lá? No máximo 50 quilômetros de distância. Eu sei que é difícil, mas a gente consegue. Porque eles são mais saudáveis, mais frescos possível. Isso já vai te trazendo um bom equilíbrio na sua saúde. Então, onde está a minha saúde? A saúde está em você mesmo, você que tem que procurar. Uma coisa que eu já vou pedir para vocês, não é evitar, você vai cortando. Elimine o refrigerante. Elimine, só isso. Lembrando que o equilíbrio fundamental da saúde não é se tratar, abdicar de tudo. Você não deve abdicar de tudo. Eu que te dá, abdicar das coisas que te dá, às vezes te dão prazer, né, mas sim de encontrar um equilíbrio entre o bem-estar físico e emocional. E é importante adaptar essas dicas à sua vida e buscar orientações médicas necessárias. Sempre está buscando orientações médicas. José, você não vai ao médico? Vou, gente, eu vejo no médico, a gente busca. Porque tem muitas vezes que a gente não é o pai da sabedoria. Então, façam isso. Tire um tempo para você. Tá certo? Nossa, eu me alonguei bastante. Daqui a pouquinho eu tenho que estar na escola. Tá aberto as perguntas. Porque é um tema que eu gosto tanto que se eu for falar, eu fico o dia inteiro aqui e assim, não tem assunto. Então, eu gosto muito de falar, de buscar, porque eu vivi na prática. Eu vivi na prática. Os meus 2 filhos, com a minha esposa, estamos vivendo, estou buscando. Aí vocês viram e falam para mim, Zé, então você é uma pessoa saudável? Eu falei, não, eu tenho minhas patologias, tenho minhas dores. Ainda tenho que puxar minha orelha, né? Eu não faço correndo, que eu não vou fazer atividade física. E uma pessoa que eu admiro muito é o Alessandro. O Alessandro falou assim, eu vou fazer, e o cara foi batalhando, está aí fazendo atividade física, está fazendo aí. Então, é isso aí. Então, estamos juntos, até depois do fim, e eu espero cada um de vocês aqui que tá nos assistindo, no G365, em Anápolis, agora 25, 26 e 27, semana que vem, vai ser o mega evento. Lá a gente vai se encontrar e trocar a gente fala vários conhecimentos, né, Alessandro? Várias dicas. Então, isso aí. Uau! Isso aí, meu amigo. Isso aí. José Vieira, enquanto ele tava falando, eu já tava tomando o vinagrinho dele de maçã, né, com mix de farinha. Aí, qual que era mesmo? Como é que é o nome da farinha que eu comprei? Psyllium? Psyllium é excelente, excelente. Para quem sofre do intestino, o Psyllium é um santo remédio. O vinagre de maçã, igual eu falei ali, né? Os médicos abominam o limão, abominam o vinagre de maçã. Só, gente, uma coisa muito importante que as pessoas têm a mania de confundir. Vinagre de maçã orgânico. Não vá lá no supermercado e compre aquele vinagre de maçã refinado. Você vai ver que a diferença deles é enorme. E o vinagre de maçã, para o seu intestino, sua parte gástrica, é excelente. É excelente. Deixa eu já mostrar, para tirar a dúvida do povo aqui, ó. É o próprio, é esse aí. Ó. Ele, você está vendo que ele é bem mais escuro? Bem mais escuro. Ô, rapaz, José. Eu vou falar, viu? Oi, eu tô com saudade da senhora, minha gata. Tudo bem, José? Bem demais, como é que eu faço para marcar uma consulta aí com você?
Cara, tá Mas bacana, né? semana que vem. Top, hein? Puxa vida! Semana que Que vem nós estamos. conhecimento! Olha, a semana que vem a gente está aí junto. E assim, igual eu falei, e uma coisa que eu pedi para Deus, uma coisa assim tão interessante, que quando eu abri minha loja, é um fato interessante, o Alessandro está aqui de prova, e nós batalhando e tal, né? E eu fui hackeado, eu estava com basicamente uns Nossa, velho. 500, uns 1.500 seguidores, eu fui hackeado, banindo minha conta, foi um mau trabalho. Cara, e foi um sacrifício até a gente chegar nesses 1.500, 2.000 seguidores, foi uma luta. Foi hackeado, deu trabalho, a gente montou total, aí depois a gente conseguiu recuperar a conta. E assim, você sabe quando você dá aquela descrença, eu sentei num banco lá, e aquela descrença e tal, e lutando e tal. Aí eu tinha falado o que eu queria fazer, aí todo mundo disse, não, isso aí não dá certo, não, isso aí não dá certo, isso não, né? Aí o que acontece? Eu sentei no banquinho, gente, eu não nem gosto de falar, porque é o trem mais incrível do mundo, eu falo com isso com o maior prazer. Eu falei assim, Senhor, não lutou tanto, tal, e que outro e tal, e o que eu faço? Tal, na hora, cara, na hora, eu senti que ele falou assim, comigo assim, faz o que tem que ser feito, meu filho, faz isso aí que você está querendo fazer, só faz. Cara, eu lembro o dia, hoje, foi dia 16 de janeiro de 2023. Eu peguei o meu celular e fiz o que tinha que ser feito, que ele falou que era para fazer. Tava com 1.000 e poucos seguidores. Um mês depois, eu já estava com mais de 10 mil. Aí eu continuei fazendo. Hoje, eu fui olhei ontem à noite, foi em fevereiro desse ano. Nós estamos com 213 mil seguidores no orgânico. Caramba, viu? Fazendo isso aí. Uau. Uau, orgânico. Foi você, José, que conquistou? Não, foi Deus. Deus, ele me deu. Igual eu falei para vocês, tem dia que eu fico até altas horas da noite respondendo o pessoal no direct. Eu respondo com o maior prazer. Todos. Eu respondo, às vezes, muitas das vezes eu respondo por áudio para a pessoa entender que realmente é eu mesmo. Que a gente está. Igual a dona falou aqui, como é que faz para ter um curso? Tem muitas vezes que eles me acham que eu sou médico. Eu não sou médico, gente. Eu tenho um conhecimento, a gente dá algumas dicas, e eles acham que eu sou médico, a gente quer falar para eles, então é nesse sentido. Tem gente que vem para ter consulta, né? A gente fala, ó, é isso, outro, mas procura um médico, tal, porque a gente não quer, né, não quer impor os pés nas mãos, mas isso é o nosso dia a dia. Maravilha, Zé. Quero agradecer pela sua disposição, né? Não é nem a disposição de estar entregando isso aqui para a gente agora, não. Mas, assim, em doar agora, de redirecionar a sua vida nesse propósito. O José, vizinho meu aqui, ensinador Canedo, a gente se conectou. Eu conectei primeiro com ele, foi com a Silvia, a esposa dele. A gente estava no movimento. Eu lembro que eu estava lá no parque Boa Vista. Eu fiz uma live de manhã, ela me viu nessa live, viu que eu era de Canedo. Aí a gente estava no mesmo grupo, ela entrou em contato e aí a gente começou a ter conexão. E quando a gente teve um projeto em Alphaville, né, o José, com esse coração servidor dele, ele aderiu imediatamente, né, ao projeto. A gente já se conhecia, só que mais superficialmente. O meu sócio também, ele conheceu ele, né, em alguns momentos. E depois ele aderiu de coração, pegou licença do serviço dele. Eu lembro ele ia de carro sempre, o porta-mala cheio daqueles vinagre. Era vinagre, pamonha, até trazer as coisas aqui de Goiás. Mas esse foco dele com a saúde, né? Duas coisas que chamam a atenção muito no Zé, né? A questão da saúde baseada naquilo que naquilo que liberta e não aquilo que escraviza, assim, em termos de química, né? Que realmente existe uma energia muito forte na indústria
farmacêutica, alopática, até na medicina, nessa medicina que a gente é acostumado aí, você tem que tomar esse remédio. No meu caso, né, eu estava obeso, estava com as minhas taxas ruins, triglicéridos, colesterol, né, e depois de abril, quando eu eliminei os 10 quilos, e aí comecei a praticar atividade física, a minha saúde melhorou muito, e foi muito focado em tomar sol, suplementação, alimentos mais saudáveis, então, assim, foi uma mudança de hábito. E é o que eu costumo falar, né, você abandona a farmácia química para poder dar foco na sua farmácia biológica, que é o que os remédios que o seu corpo produz em gratidão àquilo que você está fazendo por ele. Agora ele está te agradecendo por você tratar ele bem, né? Você está honrando ele. Então ele te honra também com esses remédios naturais, biológicos que ele produz para você. E minhas taxas todas foram melhorando. É tão interessante essa questão da mentalidade da medicina, né? A médica que a gente tem lá na empresa, ela nos acompanha e sempre ficou insistindo, você tem que tomar um remédio controlado para colesterol. E eu, de jeito nenhum, você tem que tomar. Todo ano falava isso. E aí as taxas, né, do colesterol tava mais altas, triglicéridos, todas as outras. E nesse ano, quando eu fui fazer a revisão, meu glicemia normalizou, triglicéridos todas, e o colesterol bom aumentou bastante, e o colesterol ruim, ele saiu da fase, da faixa crítica, para uma alta ainda, mas deu uma queda, mas ainda não entrou na regular, né? Olha só como é que é a mentalidade, né? Ao olhar da média, foi assim, resolveu isso. Aqui, eu não te avisei? Você tem que tomar o remédio controlado mesmo. As outras melhoram, mas o colesterol ruim ainda tá, o LDL, né? Ainda tá alto. Olha só, a curva tava baixando, tava direcionando para regularizar, mas como ainda tava no limite acima, tem que tomar o remédio, tem que ficar escravo. Cara, eu saio impressionado desse tipo de posicionamento. Nem avalia. Vamos fazer um teste primeiro de alimentação? Não. É o seu organismo, você tem que tomar o remédio. E eu fico, assim, claro, não é um caso pontual, é um caso que se você expandir, você vê como que tá a mentalidade hoje, se você realmente for ficar seguindo só essa linha e não fizer esse balanço, né? Igual o Zé falou bem, complementar aquilo, né, que é a expertise do médico, né, que a gente jamais tem que abandonar, mas a gente não pode endeusá-los. Tanto é verdade isso, que se você sai de um consultório de um médico e vai para um outro, você vai ver opiniões diferentes, você vai ver diagnósticos diferentes. Se fosse tão unânime assim, tão absoluto assim, né, qualquer médico você confiaria e ele ia te mandar para a mesma direção. E a gente vê que na prática não é assim, né? Direcionar você para tomar um remédio ou não, para poder fazer uma cirurgia ou não. Cada um vai ter um posicionamento. Olha só, se entre eles já não tem essa concordância, como é que você vai endeusá-los, torná-los Epa, cadê o Alessandro? Opa, caiu? Claro. Caiu aqui?